Olá, galerinha do quarto ano. Vamos a mais uma aula de ciências. Pedindo as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecendo pelo dom da vida, pela nossa saúde e principalmente pelo amor que Ele tem por nós. Amém? Vamos lá. Pegue o seu livro didático e abra na página 26. Na aula anterior, nós falamos do movimento de rotação da Terra que dá origem aos dias e às noites. E hoje nós vamos falar sobre outro movimento da Terra, que é o movimento de translação, que dá origem às estações do ano. E também vamos conhecer o movimento que a Lua faz. A Lua é o satélite da Terra. Vamos lá, pessoal? O Sol e o ano. Observe atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Você estudou que o Sol surge no horizonte próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardeal leste, apenas no início de outono e da primavera, quando a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Veja as diferentes posições em que o Sol surge no início de cada estação do ano. Então, vamos observar aqui. Isso aqui é a representação da posição em que o Sol surge em diferentes épocas do ano, tá, pessoal? Então, vamos lá. Bem, ponto cardeal. É um ponto de referência que indica o norte, o sul, o leste e o oeste. Vocês já estão acostumados a ver, quando nas leituras de mapa, os pontos cardeais aparecem na Rosa dos Ventos, não é? Então, vocês já conhecem. Você sabia, na antiguidade, o conhecimento sobre as mudanças da posição do Sol durante o ano era muito importante, porque elas indicavam as estações do ano. Dessa forma, as pessoas sabiam quando chegaria a época das chuvas e qual seria o melhor período para plantar, por exemplo. Os satélites realizam um movimento de revolução ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, gira ao redor da Terra. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. E o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol denomina-se órbita. As linhas representam as órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. Então, observe aqui o Sol, parado aqui no centro. Essa linha representa o caminho que a Terra faz, e aqui a Terra faz ao redor do Sol. E aqui nessa outra é o caminho que a Lua faz ao redor da Terra, ok? Vamos lá para a página 27. A Lua marca o tempo. Você estudou que o dia e o ano estão relacionados respectivamente aos movimentos de rotação e translação da Terra. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? Exemplo das diferentes aparências da Lua podemos observar no céu. Então, observe aqui, gente. Quando a gente olha para o céu, a gente vê que nem todas as vezes a Lua está bem redondinha assim. Às vezes aparece só um pedacinho, não é? Ou um pedaço um pouco maior. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases.
A cada dia a lua aparece com uma forma um pouco diferente do dia anterior. Observando a lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Veja a representação do calendário lunar. Olhem só aqui. Isso aqui, gente, é um calendário lunar. Mas vamos ver aqui. A lua tem formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia ao longo do mês à medida que a Lua realiza seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porções diferentes da face da Lua são iluminadas, mudando a forma como a vemos aqui da Terra. Então, vamos olhar aqui o calendário aqui no mês de agosto, tá? Então, depois da fase cheia, a Lua parece diminuir de tamanho. Dia a dia, então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da Lua na fase minguante. Vocês estão vendo aqui? Então, vamos ver aqui na fase nova. A Lua não pode ser vista, então ela volta a ser iluminada gradativamente, dia a dia. Quando vemos 1/4 da Lua brilhando, é a fase crescente, pois a Lua está sendo cada vez mais iluminada e em uma semana voltará a aparecer na fase cheia. Na fase cheia, a Lua aparece com sua face totalmente iluminada, formando um círculo no céu, como nós estamos vendo aqui. A cada aproximadamente uma semana, temos uma fase da Lua, e após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, a semana e os meses são determinados pela sequência das fases da Lua. Ok, pessoal, quanta novidade, não é? Então, peguem lá o livro de atividades de vocês e vamos trabalhar juntos. O céu marca o tempo. Se precisar, dá uma pausa no vídeo e volta para cá, ok? Questão 1. O planeta Terra gira ao redor de si mesmo em um movimento chamado de rotação. Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Sobre esse assunto, façam o que se pede. Então, vamos trabalhar, pessoal? Assinale com o X os objetos que também realizam movimentos de rotação. Será que a bola faz esse movimento? E o dado? Esses dados aqui, será que eles conseguem girar como a Terra? E o peão, pessoal? Vamos lá. Então, a bola, com certeza. E será que o dado faz esse movimento? Claro que não, pessoal, mas o peão vocês já viram que faz esse movimento, não é? Item B. Observe na imagem a seguir que o globo terrestre está iluminado de um lado e escuro do outro. Depois explique a relação entre essa imagem, o movimento de rotação da Terra e a ocorrência dos dias e das noites. Então, vamos lá, vou ajudar aqui. Então, podem, se precisar, dar uma pausa e podem anotar. Assim como a luz ilumina o globo, o Sol ilumina um dos lados do planeta Terra. O movimento de rotação da Terra faz com que o lado voltado para o Sol se alterne, resultando na sucessão dos dias e das noites. Vamos lá, o item C? Estas 2 fotografias foram feitas ao mesmo tempo, em um mesmo dia, mas em cidades localizadas em lugares diferentes do mundo. Observe as imagens,
Localize as duas cidades em um globo terrestre e responda à questão a seguir. Se vocês não tiverem um globo em casa, não tem problema, ok, pessoal? Mas vamos relembrar um pouquinho do que a gente já viu. Bem, aqui é a cidade de Salvador, que se localiza aqui no Brasil. E esse aqui é a cidade de Tóquio, que é lá no Japão. E nós já vimos que o Brasil se localiza lá na América do Sul, do lado oposto do Japão, que se localiza lá do outro lado, no Oriente, não é? E o Brasil no Ocidente. Então vamos ver. Se as fotografias foram feitas ao mesmo tempo, por que é dia em uma delas e noite na outra? Observe que aqui, olha, é 8 horas e 30 minutos da manhã. Lá no Japão é 8 horas e 30 minutos da noite. Então vamos lá, pessoal? Isso ocorre por causa do movimento de rotação da Terra, pois uma região do planeta estava voltada para o Sol e a outra não. Correto? Vamos lá? Pode dar uma pausa no vídeo e volta para cá. Vamos lá para a próxima página, página 59. Questão 2. Analise os objetos representados na imagem A e B, depois faça o que se pede. Bem, aqui na imagem A nós estamos vendo um relógio do Sol e aqui nós estamos vendo um relógio mais atual, não é? Letra A. Para que servem os objetos retratados nas imagens? Essa é fácil, né, pessoal? Os dois são usados para marcar a passagem do tempo. Então, vamos ao item B. Assinale as alternativas corretas sobre esses objetos. Bem, como eu já coloquei aqui para vocês, o item B funciona durante o dia, à noite e à noite também, que é o relógio que a gente conhece. E aqui, em relação ao item A, ele não depende do Sol para funcionar e B depende? Será que isso aqui depende do Sol ou não depende? Aqui diz que ele não depende, gente, mas eu acho que ele depende sim. Então, isso significa que isso aqui está incorreto, não é? Em A, não podemos ver o horário durante a noite. Será, pessoal? Olha aí, a alternativa ela está correta. Não podemos ver à noite, naturalmente, porque ele é um relógio que só funciona quando é dia. Ele é o relógio do Sol, não é? No local de A, é de tarde. No local de B, pode ser manhã ou noite. Vamos à terceira questão. Usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo como dias, semanas, meses e anos. Sobre esse assunto, faça as atividades a seguir. Item A. Escreva a duração aproximada de cada um dos períodos, dias, mês e ano. B. Ligue os períodos, dia, mês e ano às imagens que representam os movimentos da Terra e da Lua que dão origem a eles. Então, vamos lá, pessoal. Se precisar, dê uma pausa no vídeo para poder resolver. E volte para cá. E agora vamos ver o nome dos movimentos da Terra e da Lua representado nas imagens e vamos ver como ficou. Translação, rotação e revolução. Vamos para a próxima página, que é a página 60. As diferentes fases da Lua são o resultado do movimento de revolução que ela realiza em torno da Terra. Nessa trajetória, dependendo da posição em que a Lua estiver ao redor da Terra, podemos ver a reflexão de luz que ela emite. Como conseguimos enxergar a Lua no céu se ela não produz luz? A Lua fica visível no céu porque sua superfície reflete a luz do Sol. Então, pessoal, aqui nós vamos recortar
as fases da lua que estão lá no final da página do livro de vocês e vamos colar nos espaços correspondentes. Então, aqui eu já coloquei a primeira, que é a fase de quarto minguante. Em seguida, nós temos a fase nova, depois a fase de quarto crescente e, por último, nós temos a fase cheia. Se precisar, pause o vídeo, volte para cá e vamos lá para a página 61. O calendário criado pelos antigos egípcios era baseado nas fases da lua e influenciado pelos ciclos das cheias do rio Nilo. Depois das cheias, os egípcios plantavam e, no tempo certo, colhiam seus alimentos. Seu calendário era dividido em 3 ciclos. Então, pessoal, observe que eu já pintei aqui para vocês. O rosa é o período das cheias, o verde o período de plantio e o período de colheita, no azul, tá? Cada ciclo durava aproximadamente 4 meses. Observe a comparação do calendário egípcio com o calendário que usamos. Então, aqui nós temos o calendário egípcio e aqui nós temos o calendário gregoriano atual, que é o que nós usamos, tá? Então, vocês observem que aqui eu já coloquei nas cores certas para vocês, para facilitar. E vamos ver, no calendário do antigo egípcio, em qual ciclo você nasceu. Então, você vai observar se você nasceu aqui nesses meses que eu coloquei de rosa, que é o julho, agosto, setembro, outubro, nesse período aqui, tá? E assim sucessivamente. Se foi o verde, quem nasceu em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai ser esse aqui. E você vai ver se é do verde é o período do plantio, período da colheita, ou se é no período das cheias aqui. Aí você vai marcar em qual mês que você nasceu, ok? Qual período? Sexta questão. Nas imagens abaixo estão representados um gnomon e 2 crianças sobre a luz do sol, com sombras projetadas. Considerando a sombra do gnomon, responda à questão a seguir. Em qual das imagens A e B a sombra da criança parece estar na mesma posição que a sombra do gnomon? Justifique sua resposta. Então, pessoal, vamos lá. Na imagem B, provavelmente as duas foram feitas no mesmo horário e com o sol posicionado no mesmo local. Portanto, é na imagem B, tá, pessoal? Vamos lá, a 7ª questão, na página 62. Observe a imagem a seguir. Sobre ela, sabemos que o sol surgiu há algumas horas atrás do skatista e, por isso, a sombra dele está projetada para a frente. Com base nessa informação, assinale com X a bússola cujo ponteiro aponta corretamente para o norte. Bem, gente, é bem fácil porque a seta está apontando para cá, então nós já percebemos que é o segundo relógio, ok? A segunda bússola, desculpem. 8ª questão. Analise a ilustração que mostra o sol surgindo pela manhã e em seguida complete as frases indicando os pontos cardeais correspondentes. Vamos lá. A casa do menino fica a oeste. O sol está a leste. Atrás do menino está o sul. O menino está olhando para o norte. Se o menino estivesse usando uma bússola, ela apontaria para a montanha onde fica o norte. Ok, pessoal, mais uma aula chegou ao fim. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um.